Como é que você está lidando com a sua mente? Por acaso você está percebendo que a sua mente está precisando ser higienizada? Por acaso tem algum lixo mental atrapalhando a sua vida? Embaraçando o seu raciocínio, te impedindo de tomar decisões mais assertivas? Recentemente eu estava fazendo um atendimento de uma mãe e essa mãe tem um filho adolescente e ela estava extremamente impaciente com esse filho. O filho virou o problema da vida dela. E ela falou para mim: Luísa, me ensina umas ferramentas de PNL para eu aprender a conversar com meu filho, porque eu estou no meu limite. Imagina, o filho e a pessoa está simplesmente num grau de irritação tão grande. Aí eu perguntei para ela, além do seu filho, o que mais você está lidando aí que não está sendo fácil? E ela falou: eu ando muito irritada, não estou gostando do meu trabalho, eu estou me cobrando muito, já estou experimentando uma gastrite que está voltando e eu não estava assim. E eu falei para ela: me parece que você quer passar maquiagem numa parede que está com infiltração. Ou seja, o problema não é o filho. O filho é apenas um desafio que você tem, que é também uma bênção. O problema é que você está com tanto lixo mental que você está contaminando o ambiente, tornando a relação tóxica. Imagine essa situação. Um cano ali de sujeira abriu, um cano de esgoto está aberto, e você pega um rodo e começa a limpar. Só que tem um vazamento ali que precisa ser olhado. E se a gente não for ali na raiz daquilo que está causando esse grande mal-estar, que o corpo inclusive já está sofrendo com isso, não adianta. Porque o problema não está no comportamento. O problema está na forma de encarar a vida. E eu te pergunto, o que a sua forma de pensar faz com você? O que a sua forma de pensar está causando em você, no seu corpo e no outro, nas suas relações? Fazer uma higiene mental, ela tem esse propósito. Primeira coisa, se auto-perceba. Estamos vivendo um momento de muitas turbulências, de muitas inseguranças, um momento atípico, onde todo o planeta está sofrendo as consequências disso. Agora, as pessoas que vão se salvar são aquelas pessoas que estão aprendendo a ter uma mente saudável. Se eu não tomo conta da minha mente, essa riqueza tão grande que é esse cérebro, essa mente, ela pode começar a trabalhar contra mim mesma. A mente precisa ser gerenciada, precisa ser controlada. Precisamos assumir as rédeas dela. E nos vídeos anteriores eu já falei um pouco sobre isso. Como gerenciar o fluxo de pensamentos, como lidar com a ansiedade. Mas agora eu quero passar algumas dicas como é que eu posso manter a mente higienizada, livre de tanto lixo. Eu me lembro que alguns anos atrás as pessoas falavam assim: cuidado que vão fazer uma lavagem cerebral. Lavagem cerebral era uma coisa muito utilizada. E eu ficava pensando, mas a gente lava o corpo, a gente lava a roupa, a gente lava a casa. Será que não poderíamos também lavar o cérebro de vez em quando? Dar uma escovada nele? Tirar sentimentos que são tóxicos, que estão grudados aí há tanto tempo, impedindo a gente de brilhar, impedindo a gente de ser quem realmente a gente é. Eu penso que dar uma lavada aqui de vez em quando pode fazer muito bem. Perceba o quanto estamos sendo cuidadosos, higienizando as mãos o tempo todo, os objetos.
Mas se eu não paro para dar uma limpada e dar uma olhada nas qualidades dos pensamentos, na qualidade dos pensamentos que aqui estão, pode ser que eu me contamine. Talvez não com corona, mas eu posso me contaminar com algo que seja tão perigoso ou mais. É quando eu estou desistindo de mim mesma. É quando eu estou intoxicando tanto os meus relacionamentos que acabo me sentindo muito mal, sozinha. No caso dessa mãe, ela já estava indo para o psiquiatra, já estava tomando remédios, com a receita na mão. E está tudo bem a gente tomar remédio, porém, nós temos que ir lá, ver qual é o vazamento, o que tem ali que está causando todo esse mal-estar. Muitas famílias estão sendo destruídas pelo excesso de lixo mental e emocional. E a minha intenção com você aqui nesse vídeo é passar algumas dicas simples para que você possa se manter no eixo. Lembrar que não adianta ficar pegando o rodo e limpar uma sujeira se o vazamento não for bloqueado. Se eu não for ali para poder criar, blindar, para que a sujeira pare de ficar trazendo todo esse mal-estar. Ou seja, a gente deixa o cérebro muito exposto. Temos uma imaturidade muito grande, deixamos as pessoas jogarem lixo lá dentro. O que é esse lixo? A pessoa chega para você e faz um comentário. E ao invés de você respirar e falar, essa pessoa não deve estar bem, por isso ela falou assim. O que a gente faz? A gente traz esse comentário, a gente vai nutrindo esse comentário de um jeito que vira uma erva daninha. Essa sementinha vai germinar, brotar, crescer, e daí a pouco eu estou achando que eu sou uma pessoa ruim, embora eu não seja. Como eu tenho um trabalho com adolescentes, o tempo todo eu estou ajudando eles. Espera aí, o que você está criando aí na sua mente? O que você está acreditando sobre você? Toda mente precisa ser higienizada, porque o lixo vem. Eu não estou dizendo que a gente não vai ficar triste, eu não estou dizendo que a gente não vai sentir as emoções, eu estou dizendo que nós não precisamos deixar essas emoções criar raízes. Uma coisa é, eu estou triste por causa do momento que nós estamos vivendo. E outra coisa é, essa tristeza está me deixando descrente da vida. Oh, uau, isso é muito sério. Uma coisa é, eu fiquei com raiva pela forma que fulano falou. E a outra é, eu não acredito mais nas pessoas. Sabe essas crenças que vão limitando, travando a vida da gente? São esses lixos que nos adoecem, que contaminam o corpo, contaminam o ambiente, contaminam o planeta. Imagina nesse momento, se dentro de cada lar tiver uma pessoa que está cheia de lixo. O lixo dá mau cheiro. O lixo adoece o ambiente. Que tal a gente aprender a cuidar desse nosso mundo interno? Então, a primeira coisa é a autoconsciência. O que eu estou trazendo para dentro? Tem gente que ainda entrega o mouse. Toma, clica aí. Fala que eu sou uma burra. Fala que eu sou uma idiota. E o outro é mesmo. Assuma o mouse. Linguagem afeta o sistema nervoso. O seu jeito de pensar afeta o que você sente. O que você sente vai determinar as coisas que você faz. Então volta para dentro antes de botar a culpa no filho, no marido, no trabalho, na pandemia. Antes de ficar como vítima da situação, porque isso te enfraquece, deixa você com muita insegurança, angústia e não te ajuda. Mas você pode, se você quiser, encarar a situação e escolher de que jeito que eu quero pensar sobre isso. Isso já vai ajudar você a se fortalecer.
Então, autoconsciência. E uma outra coisa muito importante é você voltar para casa. O voltar para casa, esse lockdown aqui, é você ficar um pouco com você. Porque não tem coisa pior quando a gente descobre que a gente não é uma boa companhia para a gente. E isso acontece. Quando é que eu descubro que eu não sou uma boa companhia para mim? Quando eu falo assim, nossa, eu não dou conta mais de ficar sozinha. Nossa, eu não vejo a hora de sair e ver os amigos. Cara, construa uma amizade tão boa com você que você consiga construir essa relação saudável, ficar bem na sua própria companhia. E se por acaso está acontecendo, tem muito lixo mental. Ou seja, você tem uma forma de pensar que está te prejudicando muito. E aí, um exercício simples, que eu já te passei, se você olhar nos vídeos anteriores, mas vale a pena a gente relembrar, é o exercício da respiração consciente. Dê pausas durante o seu dia, para fazer uma faxina aqui. Só o fato de você dar uma pausa, se sentar com a coluna ereta, os olhos na linha do horizonte, tomar uma respiração profunda, segurar o ar, 1, 2, 3, 4 e soltar o ar suavemente, fazendo um som de S, contando até 6. Fique um pouquinho sem respirar. 1, 2, 3, 4. Inspire novamente. Segura. 1, 2, 3, 4. E solta. Faça isso 5 vezes. Só isso. E depois observe o fluxo de pensamentos. Sabe o que acontece? Você vai estar abrindo uma greta. Quando você abre essa greta, você percebe a luz. Essa luz que está aí dentro de você. Então, muda sua postura. Respire conscientemente. Ah, Luísa, mas no meu trabalho não dá para fazer esse tipo de respiração, não. O pessoal vai achar que eu estou ficando doida. Então, faça outro exercício. Para você ter uma mente saudável. Ninguém vai poder fazer isso para você. Qual é o próximo exercício? Preste atenção na sua respiração. Deixa ela fluir naturalmente. Entre em rapport com ela. Você não sabe o que é rapport? Faça PNL que você vai saber. Acompanhe a respiração. Perceba que existe um pequeno espaço entre a entrada e a saída do ar. E se conecte com esse espaço que existe entre a entrada e a saída do ar. 2 minutinhos, apenas 2 minutinhos, você concentrado nesse espaço. Sabe o que vai acontecer? Você vem para o seu momento presente. Aí está o seu agora. Só o fato de você fazer isso, a sua mente começa a ficar tranquila. Você volta para o seu eixo. Não é maravilhoso? Ok, mas eu tenho mais outras dicas para você. Você pode prestar atenção nos pensamentos que aí estão. Eu conheço pessoas que têm insônia, elas conseguem não se deixar dormir de tanto tumulto. Só tem ela na cabeça dela e ela cria engarrafamento aqui, como eu já criei antes. Então faça um backup à noite. Tudo que está te preocupando, coloque num caderninho. Eu tenho na minha cama, eu tenho meu caderninho. E ali eu coloco tudo que está me preocupando. No meu caso, esse caderninho, eu conto para o meu cérebro que ele tem uma comunicação direta com o Criador, com o meu papai do céu. E eu escrevo tudo que está me preocupando. Pai, estou muito preocupada com tal coisa. Pai, quero melhorar meu relacionamento com meu filho, não estou sabendo como. Pai. E quando eu vou dormir, se aquele pensamento vem, eu respondo para o meu cérebro, já entreguei. É igual quando você coloca alguma coisa lá na agenda do Google.
Não, já está lá. Já fiz o que tinha que fazer. E o seu cérebro simplesmente aceita isso. E claro, faça o exercício da respiração consciente. Sabe aquelas pessoas que não estão conseguindo dormir porque não sabem fazer essas pequenas coisas? Backup. O próprio computador, ele precisa de uma limpeza. Você já percebeu que o computador, você vai acumulando tanta coisa lá, e algumas coisas, inclusive, são coisas inúteis? Chega um momento que ele está sem espaço de memória, que ele está travando. Não deixe isso acontecer com você. Assuma o mouse. Esteja atenta, esteja atento. E a outra coisa que eu quero te falar. Quando nós pensamos, e nós pensamos o tempo todo, falo como se fosse quando nós pensamos, nós estamos sempre pensando. E o problema não é pensar. O problema é pensar do mesmo jeito durante muito tempo. E às vezes eu tenho um jeito de pensar que está me invalidando, que é de autocrítica, que está me colocando para baixo, que está enchendo a minha cabeça de lixo. Então, quando eu penso, assim que eu penso, o pensamento junto dele vem também uma imagem, a imagem mental e a narrativa mental. Então, se eu tenho um pensamento que tem uma imagem de algo ruim que vai acontecer, e se o pior acontecer, e se eu ficar desempregada, e se esse negócio não der certo, e se, eu começo a imaginar o pior. Isso mexe com toda a química do meu corpo, isso acelera as minhas respirações, as batidas cardíacas. Isso pode criar um pânico. Eu posso mudar isso, prestando atenção nos pensamentos, mas posso também construir uma imagem que na PNL nós chamamos imagem do estado desejado. Brinque com isso. Ah, seria tão bom se... Visualize isso. Ao trazer uma imagem de algo positivo, todo o seu organismo, seus sentimentos e emoções se ajustam com essa imagem. É igual quando você vai fazer uma viagem. Olha que legal. Você visualiza aquilo acontecendo. Essa semana que passou, meu filho mais velho se casou com a querida Gabi. Então o que aconteceu? Todos os outros dias estavam chovendo muito. Eram dias muito chuvosos. E o que a gente fez? Vamos imaginar que vai dar um sol muito lindo, porque o casamento ia ser 4 horas da tarde. Vamos acreditar. E foi um casamento assim perto da praia, e eu fui construindo aquela imagem incrível. Tudo bem que deveria ter mais pessoas construindo essa imagem. Quando você faz uma oração e você visualiza aquela pessoa já saudável, você está mandando uma energia para aquela pessoa, você está ajudando aquela pessoa a se sentir melhor, a se curar. Mas quando você foca na doença, quando você começa a ver, sabe, a situação atual, quando você enche demais a sua cabeça de informações, você fica o tempo todo conectado com as notícias ruins, chega um momento que a sua fé está enfraquecida. Aprender a cuidar do nosso cérebro, cuidar do jardim da mente, com o mesmo cuidado que um jardineiro cuida do seu jardim. Ele fica atento às ervas daninhas, ele procura parar um pouquinho aquilo que está feio no jardim, aquilo que não está legal. Nós não vamos parar de pensar, mas nós podemos escolher que pensamentos nós queremos nutrir a partir de agora. E aí estão algumas dicas e me lembrei de outra. Essa é bem simples. Os olhos fazem parte do nosso cérebro. Os olhos são a parte externa do cérebro, está grudado no cérebro. Nós movimentamos os olhos quando estamos pensando, falando, sonhando. Todas as vezes que nós estamos grudados numa preocupação, num problema,
a tendência é os olhos ficarem mais fixados em alguma área do cérebro onde aquela preocupação está alojada. Olha que bacana! Só o fato de você parar e movimentar os olhos, você está tirando a atenção fixa do problema. Olha que fantástico! Existe uma ferramenta chamada EMDR, dessensibilização emocional através dos movimentos oculares. Pesquisa aí. Na PNL a gente estuda um pouco sobre isso, mas isso é uma ferramenta bem antiga. Ela lembra muito aquelas fitas cassete de antigamente, sabe? Sabe aquelas fitas que quando você ia limpar, quem tem muita juventude acumulada sabe o que eu estou falando. Você ia limpar uma fita, o que você fazia? Você ia, voltava, e tirava todos os ruídos da fita. E a imagem ficava nítida. Olha que legal! Você pode simplesmente parar e fazer o movimento dos olhos. Ó, pode fazer assim com o dedo, olhando para um lado, olhando para o outro. Faz alguns movimentos e daí a pouco você vai perceber que você tirou todo aquele ruído, todas aquelas preocupações. Não é maravilhoso isso? Experimente! E quando você estiver fazendo o movimento, fale uma frase, uma palavra, faça alguns movimentos com os olhos. Isso não vai resolver todo o problema, mas vai tirar a atenção fixa dele. Isso significa que você vai parar de nutrir o problema. E aí você vai poder ouvir o som dos pássaros, ficar mais presente, desfrutar do momento e se sentir melhor. Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha uma mente saudável, emoções saudáveis, que você se livre dos sentimentos tóxicos, como mágoa, ressentimento, rancor, porque tudo isso é lixo e pode estar impedindo você de viver a vida que você tanto quer e merece. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso. E se fez sentido para você, curta, compartilhe e faça valer, porque esse tempo aqui chamado vida é muito rápido. Um beijo bem carinhoso e priorize você.